O tema da mensagem desta noite é Firmados na Esperança. Este é o tema dos 40 dias de jejum e oração que estamos convocando a igreja para participar a partir da próxima terça-feira, dia 7 de setembro, até o dia 17 de outubro. E o tema, como já dissemos, é Firmados na Esperança. E tem como texto básico Mateus 12, 14 a 21, que devemos ler daqui a pouco. Este também, vocês já terão observado, é o tema da campanha de missões mundiais deste ano, mas não tem este propósito. O propósito deste tempo de jejum e oração é o de orarmos pelos pedidos do boletim de oração da igreja, e porque orando por eles nós estamos orando pela igreja, orando pela igreja estamos orando por nós. Também no boletim de oração você tem pedidos pelo Brasil, e temos ali também pedidos pessoais que podem nos alcançar a todos indistintamente. Pedir também que o Senhor nos dê entendimento quanto a este tema que queremos desenvolver nos próximos domingos à noite. Com base nesse tema, Firmados na Esperança. O texto que serviu de base para este tema foi Mateus 12, 14 a 21, onde diz assim: mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Outras versões dizem: ele promulgará o direito aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, ou até que com fidelidade promulgue o direito, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Não vamos desenvolver esse texto propriamente, mas o texto diz que é uma profecia de Isaías, e é palavra de Deus, palavra do Pai, acerca de seu Filho. Ele diz que faria repousar sobre ele o seu Espírito, e ele anunciaria juízo. Ou algumas versões dizem: promulgará o direito aos gentios. A justiça seria a justiça que nos é atribuída através da morte de Jesus na cruz. Então, os gentios também teriam acesso a essa justiça, que não é por obras, mas que é pela fé na pessoa de Jesus. E isso seria acessível não apenas aos judeus que viessem a crer nele, mas também a nós hoje, gentios. Gentios, já expliquei, é o termo usado para todos que não são judeus. E o texto diz que Jesus não ia entrar em discussões, nem gritaria, nem faria ouvir sua voz nas praças, como alguém que grita nas praças para chamar a atenção das pessoas. O ministério de Jesus foi caracterizado por uma atitude pacífica, por isso que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento a informação de que o Evangelho é o Evangelho da paz. Então, ele
foi pregando, falando de maneira mansa, como lhe era próprio e é próprio, mas como é próprio, foi próprio quando ele esteve aqui. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, aquele que já está todo dilacerado pelo pecado, aquele que está na pior. Ele não veio para aniquilar esse, mas justamente para tirá-lo dessa situação. Não apagará o pavio que fumega, aquele que está prestes a perecer, espiritualmente falando. Mas ele faria vencedor o juízo. Outra versão diz: com fidelidade promulgará o direito. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então, neste último verso está o tema deste período de 40 dias de jejum e oração. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Por que esse tema durante esse período de jejum e oração? Porque o mundo não nos oferece qualquer perspectiva animadora. Vivemos tempos difíceis no mundo, no nosso país, no contexto social, econômico, político. As pessoas estão vivendo sem esperança, sem perspectiva. Há desânimo. Estou falando do ponto de vista espiritual. Não estou falando não, porque o pessoal, quando tem problemas, eles sabem como resolver os problemas, fazendo qualquer coisa para distrair a mente. Enfim, usam os recursos do mundo para satisfazer uma necessidade que só o Senhor pode preencher. Então, as pessoas, muitas vezes, os crentes se deixam ficar desanimados, a apatia, a acomodação, a indiferença, a frieza, a inércia, a insegurança interior e exterior, há muita ansiedade, há muito medo. Vivemos tempos angustiosos, vivemos tempos de desesperança do ponto de vista puramente humano, vivemos tempos de incerteza. Não há segurança em nada. Não há nada que você possa dizer, isso aqui é seguro. Não temos certeza de nada, tudo é muito frágil, tudo é muito inseguro. Por isso, a nossa esperança precisa estar unicamente naquele em quem nós esperamos. E essa pessoa é Jesus. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. É nele que nós colocamos a nossa esperança. Por isso, nós devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança. Colossenses 1,12 diz, dando graças ao Pai. Seria o caso de perguntar, por quê? Primeiro, porque Ele nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. É isso que o texto nos diz no verso 12, a segunda parte. Herança, que herança é essa? A herança que foi prometida a Abraão. Em Gênesis 12, 3, diz, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Não propriamente em Abraão, mas no seu descendente, que seria Jesus. Jesus veio da descendência de Abraão. Deus separou Abraão para separar um povo que pudesse receber instrução, orientação, e pudesse, quando o filho dele se manifestasse, ele pudesse ser acolhido e recebido.
A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Efésios 1:3 fala sobre esta herança. Nós já ministramos aqui em alguns textos em que falam desta herança como sendo o novo corpo que haveremos de receber, mas o texto é muito mais abrangente do que este foco. Efésios 1:3, nós lemos assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Onde é que Cristo está? Nas regiões celestiais. E nós somos abençoados com Ele nessas regiões. Somos abençoados porque estamos em Cristo, pertencemos a Cristo, somos dele. E a própria Epístola aos Efésios, no capítulo 2, vai dizer que nós fomos ressuscitados com Ele, estamos assentados com Ele, onde Ele está. É claro que é uma forma de dizer que estamos com Ele, ligados a Ele, de tal maneira que aquilo que Ele é e tem hoje é também da sua igreja. Mas o verso 18 diz ainda: Peço que Ele, é uma oração que o apóstolo está fazendo a Deus, ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É tudo aquilo que abarca a salvação que nós temos em Cristo. Desde o novo nascimento, a habitação do Espírito de Deus em nós, o acesso que temos à presença de Deus hoje e as promessas que temos do Senhor quanto à vida futura. Mas ele diz que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Seria quase que desnecessário falar dos santos. Santos eram todos aqueles que, no tempo do apóstolo Paulo, compunham a igreja do Senhor. Por isso que ele se dirige a eles, dizendo aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em tal lugar ou em tal lugar. E santos são todos nós que somos santificados em Cristo Jesus, pela fé na obra redentora que Ele realizou. Pois bem, santos na luz, porque há uma diferença que a Bíblia faz entre luz e trevas. E mais daqui a pouco nós vamos ver isso, já. Devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança. Em segundo lugar, porque Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Todos nós sabemos, como eu disse há pouco, existem dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. O reino da luz é o reino de Deus, caracterizado pela justiça, pela retidão, pela verdade, pelo que é certo, pelo que é direito. Então, nós fomos libertados do poder das trevas e transportados para o reino do Filho amado de Deus, que é Jesus. Devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança. Em terceiro lugar, porque no seu Filho, Jesus, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. É isso que nos diz Colossenses 1:13, a segunda parte, o verso 14, e Efésios 1:7, é uma epístola
a Epístola aos Efésios é muito semelhante à que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, e os termos são muito idênticos, embora as mesmas coisas sejam ditas de maneira diferentes, em alguns aspectos. Em alguns lugares ele expandiu mais o assunto, em outros ele foi mais sucinto. Mas em Efésios 1:7 ele diz: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Graça é o que nós recebemos sem merecer, e por isso nós devemos nos alegrar sempre. Hoje de manhã ministramos sobre a questão da autoridade. Vimos que ninguém é autoridade em si mesmo. E ninguém é nada em si mesmo. Tudo que recebemos de Deus nos é dado gratuitamente. E Ele deseja que nós vivamos, ou permitamos que Ele viva a sua vida em nós. Ele não espera que nós vivamos a vida como Ele planejou para nós, mas Ele quer que nós deixemos Ele viver a sua vida em nós. Mas em quarto lugar, devemos dar graças ao Pai firmado na esperança, porque Jesus, seu Filho amado, é a imagem do Pai, o Deus invisível. Veja que coisa tremenda, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus, querendo se dar a conhecer aos homens, veio na forma humana, na pessoa do seu Filho. Ele enviou o seu Filho como homem. Mas antes disso, vamos ver o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 e 2. Ele fala do seu Filho da seguinte maneira. Aliás, João, o apóstolo, descreve assim Jesus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, aliás, é a primeira epístola de João, capítulo 1, versos 1 e 2. O que era desde o princípio, aquele que quando tudo começou já existia. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando ele fala de vida eterna, ele não está falando da vida eterna que nos é prometida, mas daquele que é a vida eterna, que é Jesus. Não é sem razão que o Evangelho de João diz que nele, 1:4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas em João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória como só a que tem Jesus, como unigênito do Pai. Mas, um pouco mais tarde, Jesus, falando aos seus discípulos, no capítulo 14, versículo 8 e 9, Filipe disse a Jesus, versículo 8, Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Que coisa tremenda. Jesus poder dizer isso. Olha, eu estou com vocês, quem me vê, vê o Pai. Eu sou a expressão exata do seu ser. Se você quer conhecer o Pai, a quem ninguém nunca viu, eu estou aqui para revelar Ele a você. Por isso eu me fiz carne, por isso eu habitei entre vocês, por isso eu estou aqui. Se
Se você olhar para mim, você está vendo o Pai. Nós devemos, então, dar graças por isso, amados. Nós devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança. Em quinto lugar, porque Jesus, seu Filho amado, é o primogênito de toda a criação de Deus. Muita gente entende mal esse texto e pensa que o texto está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. E algumas seitas heréticas ensinam isso. Mas o que o texto está dizendo é que ele sempre teve a primazia. É o privilégio de todo primogênito à luz da velha aliança. No Velho Testamento, o primogênito herdava em dobro, o primogênito era o primeiro em tudo, como o nome, o termo que significa. Esse termo foi usado para Davi, mas tinha um caráter messiânico, tinha um caráter do seu cumprimento na pessoa de Jesus e não em Davi propriamente. Salmo 89, verso 27. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. O Senhor não disse isso acerca de Davi, embora ele tenha se destacado e foi um homem segundo o coração de Deus, mas aqui nós temos uma profecia acerca do que Jesus seria. Trata-se então o termo primogênito de toda a criação, trata-se da primazia de quem é primogênito. Jesus é chamado de primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora veja o que diz o mesmo capítulo um pouquinho antes. Capítulo 8, versículos 15 a 17, Romanos. Diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, ou seja, Pai, Pai, ou Paizinho. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora veja o 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Lembra do que falamos sobre a herança prometida? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós herdamos junto com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós participamos tanto das dores, das dificuldades, das tribulações que caracterizaram a vida de Jesus, nunca como Ele padeceu, mas também participaremos também da glória, a mesma glória que o Senhor tem. Nós devemos, por isso, dar graças ao Pai, firmados na esperança, também em sexto lugar, porque em Jesus, seu Filho amado, foram criadas todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. O que eu quero destacar aqui é que Jesus é muita coisa. Jesus é muito grande. Deus, o Pai, fez do seu Filho, por isso que, escrevendo aos Filipenses, nos é dito que Deus
o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Evangelho de João, capítulo 1, 3 e 4, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O texto dá, não só aqui, mas em várias partes da Bíblia, enfatiza o fato de que todas as coisas foram feitas através de Jesus. Aprove a Deus assim fazer. Nós devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança em sétimo lugar, porque Ele quis que tudo fosse criado por meio de Jesus, seu Filho, e para Ele. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Efésios 1, 9 e 10 mostra que tudo converge para Jesus. E se converge para Jesus e nós estamos nele, nós somos participantes disso também. O texto diz: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir, voltar-se para Ele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Tudo converge para Jesus, tudo está focado em Jesus. E como estamos nele, estamos ligados a Ele, estamos em aliança com Ele, então nós participamos das mesmas coisas. Devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança, em oitavo lugar, porque Jesus, seu Filho amado, é antes de todas as coisas. É isso que diz o texto, Ele é antes de todas as coisas. Já vimos aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, antes de tudo, Ele já existia. Vejam que tudo foi criado por Ele, através dEle. Ele existia antes de tudo vir a existir. Então, o termo primogênito usado lá um pouco antes, não se aplica jamais a Cristo como criação, como alguém criado por Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E tudo começou com Ele. Em nono lugar, devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança, porque em Jesus, seu Filho amado, tudo subsiste, tudo permanece como Ele estabeleceu, como estabelecido. Hebreus 1:3 nos dá mais luz, traz mais luz sobre isso. O texto diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aí mostra a posição de Jesus junto ao Pai. Alguém que está à direita do trono de Deus é alguém que executa tudo aquilo que Deus tem planejado. É o executor, é o executivo, é aquele que realiza as obras de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, e todas elas subsistem por meio dele. Devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança, em 10º lugar, porque Jesus, seu Filho amado, é a cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Nós pertencemos a um corpo.
E nós estamos ligados a Cristo. Cada um de nós tem uma função dentro desse corpo, mas Cristo é um conosco, nós somos um com Cristo. E nós precisamos resgatar a nossa identidade de membros do corpo de Cristo. E devemos viver essa realidade de membros do mesmo corpo. Efésios 4,15 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Então, pertencemos a um corpo. E nós devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança por isso. Nós somos um com Cristo. Em 11º lugar, devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança, porque Ele quis que Jesus, seu Filho amado, tivesse a primazia em todas as coisas. Ele diz no verso 18, a segunda parte, Ele é o princípio. Verso 18, se Ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Aqui abre mais o leque e nos ajuda a entender o significado. Jesus foi o primeiro em tudo, e é este o significado do termo primogênito. Ele tem a primazia em tudo, em todas as coisas. Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para não morrer mais. E o texto diz, para ter a primazia em todas as coisas. 1 Coríntios 15, versículo 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, o primeiro a ressuscitar para não morrer. Mas devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança. Em 12º lugar, porque Ele achou por bem que em Jesus, seu Filho amado, residisse toda a plenitude. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Que plenitude? A plenitude de Deus. Você vai dizer, mas o texto não diz isso, e não diz mesmo, mas um texto, na mesma epístola, no capítulo 2, versículo 8, o final do texto, depois o 9 e o 10 dizem assim: Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Importantíssimo que diz o verso 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquilo que ele manifestou, aquilo que ele é aquilo que Deus é. A plenitude de Deus está em Jesus. Agora, o que vem depois tem muito a ver com a gente. Também nele vocês receberam a plenitude. A plenitude de quê? De Deus, através do seu Espírito que nos é dado quando cremos em Cristo. Nós já vimos anteriormente que Hebreus 1:3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Mas devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança. Em 13º lugar, porque Ele quis que, por meio de Jesus, seu Filho amado, todas as coisas na terra e nos céus fossem reconciliadas com Ele.
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Se você me perguntar o que a reconciliação aqui na terra, é fácil responder essa pergunta. Deus, através de seu Filho, veio para reconciliar o homem consigo. 2 Coríntios 5:20 é um texto que, quando eu era menino, exatamente, 2 Coríntios 5:20 diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E aí vem o verso seguinte: Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, se você me perguntar o que ele reconciliou no céu, eu não sei. Não tenho resposta para essa pergunta. Pode ser que alguém tenha. E se você tem, você me mostra. Eu quero ver na palavra, eu não quero ver na sua cabeça. Não é ideia sua. Porque queremos ver na palavra, mas eu acho que não temos muita informação. Aliás, eu não creio que temos, mas se você tiver, me faça saber que eu quero aprender. Nós devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança, em 14º lugar. Porque Ele quis que nós, que éramos inimigos no entendimento, por causa do pecado, fôssemos reconciliados através da morte de Jesus Cristo, seu Filho amado. Nós éramos inimigos no entendimento. Inimigos de quem? De Deus. Toda pessoa que está no pecado e quer permanecer no pecado, ela se constitui inimigo de Deus. Quando a pessoa se converte a Jesus, ela é reconciliada com Deus, ela se arrepende, ela se volta para Deus e busca viver uma vida como agrada a Deus. Mas antes nós éramos inimigos no entendimento. Nós não entendíamos, não podíamos entender. O pecado cega o homem, o pecado cega o ser humano e o leva a distanciar-se da vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, e ele pensa que está fazendo certo. O texto diz: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele, Jesus, não está escrito aí, mas é de quem ele está falando, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Romanos 5,10 diz: fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. Mas devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança, em 15º lugar, porque Ele quis que por meio da morte de seu Filho fôssemos apresentados diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso não é o que eu e você somos em nós mesmos. É o que somos por meio de Jesus Cristo. É como Ele nos vê através da obra redentora de Cristo. É como seremos encontrados também ao comparecermos diante dEle. Efésios 5:25, a segunda parte, diz assim: Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. É como se nós fôssemos, Ele nos lavasse
e nos purificasse através da palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim seremos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis, sem pecado, sem mancha. E eu repito, não porque sejamos assim, mas porque a obra que Ele fez na cruz nos faz com que Deus nos veja assim e faz com que sejamos recebidos assim. E eu creio que no dia final será assim, simplesmente porque não estaremos mais num corpo de pecado, um corpo corruptível e uma natureza que nos leva tendenciosa ao pecado. Então não há ninguém que possa ser declarado santo em si mesmo, somente Jesus é santo em sentido absoluto. Somente nele nós somos santos e somos santificados, separados nele. Mas há uma condição: nós precisamos permanecer na fé, firmados na esperança. Colossenses 1:23 diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. O Evangelho anunciado por Jesus, o Evangelho do Novo Testamento é o Evangelho da esperança. É neste Evangelho que nós colocamos a nossa fé. O texto diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E ele diz: e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nós precisamos permanecer na fé, mesmo vivendo tempos angustiosos, tempos difíceis, tempos complexos. Em toda a minha vida eu creio que nunca vi nada igual ao que nós temos vivido nos últimos tempos. Pode ser que alguém tenha vivido coisas semelhantes, mas eu não tinha vivido nada semelhante ao que nós temos vivido nos nossos dias. Mas nós temos que colocar estar firmados na esperança. O texto diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Este Evangelho nós ouvimos, neste Evangelho nós cremos, neste Evangelho nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança. E em tempos difíceis nós temos que colocar a nossa esperança na palavra de Deus, colocar a nossa fé no Evangelho, naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus fez, naquilo que somos em Jesus. A nossa confiança deve estar nele, e somente nele, e em mais ninguém, porque ninguém pode nos oferecer esta segurança que ele oferece. Por isso e por muito mais, nós devemos dar graças ao Pai, firmados na esperança, que é Jesus. Jesus é a nossa única esperança. Por isso precisamos estar firmados nele. Devemos dar graças ao Pai, ao Filho. Fazemos isso por meio do seu Espírito, que é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, da propriedade de Deus, em louvor da sua glória.
Então, ao Deus Trino, honra, glória, louvor, gratidão. Que possamos viver na dimensão do que diz a palavra de Deus e não nos deixemos levar por nada que seja diferente daquilo que diz a palavra de Deus. Não devemos estar olhando muito para as coisas que estão ao nosso redor, mas para aquele que é invisível aos nossos olhos, no qual nós cremos, mesmo não tendo visto, nós amamos e nós ansiamos por Ele, nós exultamos nele, como disse o apóstolo Pedro. Que Deus nos ajude a focar em Jesus, focar naquilo que Ele é, e não em nós mesmos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Eu não sei se entre nós alguma pessoa que tenha chegado aqui, que ainda não tenha feito uma decisão por Jesus e não tenha ainda posto a sua fé, a sua esperança nele. Não há esperança além de Jesus. E se você ainda não fez isso e você está entre nós e deseja isso, você pode fazer um sinal para mim, eu gostaria de orar, daqui orar por você. Se houver alguém, faça um sinal, levante a sua mão para que eu veja e possa orar por você. Senhor, nós te damos graças, firmados na esperança. Pedimos, Senhor, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, entendimento para entender aquilo que está registrado na Tua palavra, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Teu Filho é, e aquilo que nós somos nele. Por isso que aliançados com Ele, por isso que unidos a Ele, por isso que firmados nele, ligados a Ele. Ajuda-nos a viver essa realidade, dia após dia. Precisamos de Ti e Tu sabes quanto precisamos de Ti. Então vem nos envolver, vem nos tomar, vem nos encher, vem nos fazer transbordar de Ti mesmo e também da Tua palavra, trazendo-nos luz e entendimento para vivermos a Tua palavra. Ao sair daqui, leva-nos em paz, leva-nos seguros, cercados pelos Teus anjos, livres do mal, de toda obra má, e mantenha-nos bem junto do Teu coração. Nós oramos em nome de Jesus.